Olá, você que está me assistindo em todo o meu Brasil, que prazer estar aqui com você. Vamos estudar o tema Direito do Trabalho para concursos públicos. É extremamente importante que você saiba o conceito de direito do trabalho. Indubitavelmente é um dos temas mais exigidos na prova, mas não há como se falar em conceito de direito do trabalho, meu caro doutor, doutora, sem dizer a história do direito do trabalho. No que tange a história do direito do trabalho, inicialmente nós temos como base o próprio trabalho dos egípcios. Isso mesmo, lá no Egito já começaram a existir as primeiras normas de direito do trabalho, mas é imprescindível que você saiba que para concurso público os temas exigidos basicamente é a partir do século XVIII. A partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, surgem as primeiras normas de direito do trabalho. E estas normas buscam o quê? É exatamente o ponto principal, que são os direitos e doutrina acerca de direito do trabalho. São inúmeras as definições que tratam sobre este assunto. Sérgio Pinto Martins dá uma definição muito interessante acerca de direito do trabalho, que nada mais é do que regra de direito privado que busca a cautela, a natureza, o cuidado juntamente com o nosso empregado. Para efeito de concurso público, como é que você deve entender isso, meu caro doutor e doutora? É imprescindível que temos em mente que o conceito de direito do trabalho, a sua natureza jurídica é exatamente a privada. Porém, as regras de direito público também tratam desse assunto. Mas como isso, professor? É muito simples. No que tange às regras de direito do trabalho para a natureza jurídica, para efeito de concurso público, você sempre tem que ter noção que o Estado, ele assegura, ele garante as regras básicas, as regras essenciais para qualquer trabalhador. Porém, nada proíbe que as próprias partes possam pactuar algumas situações pertinentes à sua relação. Vou explicar melhor para você entender. Olha só que interessante. No que tange, por exemplo, a direito de invenção, a legislação ela é totalmente falha e omissa nesse ponto. Mas as partes podem caracterizar o quê? Regras acerca das invenções que são feitas pelo empregado. Uma vez que o empregado ele realiza uma invenção na empresa, consequentemente, qualquer percentual do lucro sobre esta invenção poderá ser dividido 60%, 40%, 1% para uma das partes, 99% para a outra, fica livre. Mas as regras e os direitos que estão pertinentes no artigo 7º da Constituição e da CLT devem ser respeitados. Então, numa questão, você pode sim optar por uma alternativa, principalmente naquelas questões da Fundação Carlos Chagas, da CESP, em que são várias alternativas, sempre opte por aquela que aponte a possibilidade das partes de escolher uma regra, mas desde que não contrarie a norma jurídica. Agora, existem controvérsias acerca da natureza jurídica do direito do trabalho. Quais são elas? Nós temos o quê? O direito público, o direito privado, o direito misto e agora qual que prevalece? Primeiro, o que seria direito público? Direito público são regras criadas pelas partes. Uma vez feito isso, meus caros amigos, elas devem assegurar o valor mínimo que está determinado em lei. Já o direito privado dá uma autonomia tamanha para as partes. Isso vem acontecendo muito na Espanha. Então, se caiu alguma questão para você, se algum lugar do mundo está adotando regras de direito privado para no que tange o direito do trabalho, na Espanha. Por quê? Está ocorrendo na Espanha, gente, uma tal de desconcentralização ou desregulamentação. Vários doutrinadores dão nome para isso. A desregulamentação significa o quê? Que as partes estão deixando de seguir as regras, deixando de seguir as regras impostas pelo Estado e, consequentemente, criando regras entre si. Só que isso acarreta grandes problemas. Quais são esses problemas?
Não havendo regra de direito do trabalho, turma, pelo capitalismo que nós vivemos, consequentemente, o empregador exige muito mais do empregado e quer pagar muito menos. Infelizmente, o capitalismo faz isso. Então, vocês estão verificando aí nos telejornais, no jornal impresso, as manifestações na Espanha, na França. O que está acarretando isso? Uma vez que não há regras mínimas, as partes acabam uma abusando da outra. Isso é muito complicado. No Brasil, não temos esta situação, porque nós temos regras determinadas pelo poder público que, consequentemente, devem ser o quê? Adotados pelo direito privado. Agora, o direito misto, que pode ser adotado tanto regras de direito público como de privado. Agora, numa questão, como que eu respondo uma questão que envolva a natureza jurídica do direito do trabalho? Eu coloco direito público, privado ou misto? Direito público, sabemos que o agente público só pode fazer aquilo que está em lei. O direito privado, sabemos que é uma regra a ser adotada pelas partes, não podendo sair daquilo que foi pactuado. E o direito misto é o que? Uma junção desses dois. Para efeito de concurso público, sem dúvida nenhuma, o direito privado. O direito privado é o que segue as regras de direito do trabalho. Cuidado, porque esta questão também pode cair em processo do trabalho. Uma vez que cair em processo do trabalho, não será o direito privado que vai seguir o quê? Esta regra, e sim o direito público. Gleibe, pelo que eu pude notar, o direito do trabalho, as partes têm uma determinada autonomia. Aí vem a pergunta, a parte em si, ela pode criar regras que não estejam na lei? Sem dúvida nenhuma, gente. Na lacuna da lei, na lacuna da norma, as partes podem criar regras. Por exemplo, a participação dos lucros ou resultados. Teoricamente, está no artigo 7º da Constituição, mas de um modo geral, meus caros amigos, as partes podem criar regras para o pagamento deste valor. Enfim, pode ser semestral, anual, mas sempre lembrando, temos que ter sindicato. Atente-se às questões principalmente que abordem esse tema para a magistratura do trabalho. Eles costumam elencar muito esse tema para nós nas questões, porque é muito visual, é muito comum acontecer isso no dia a dia do juiz. Se ele pode adotar uma regra, ou se as partes podem adotar uma regra autônoma, ou alguma coisa do gênero. Então fique atento a essas questões. Autonomia do direito do trabalho. A autonomia do direito do trabalho é um tema interessante, costuma cair em provas, mas você não tenha dúvida disso. Gente, normalmente as provas para fiscal do trabalho cai o tema autonomia. E a indagação que é feita nesse tema é se direito do trabalho ele pode ser uma matéria autônoma ou ela é ligada com outras matérias, como o Código Civil, como o Código de Processo Civil, algo do gênero. O que seria, primeiramente, uma matéria, não é uma autonomia? Olha só, autonomia significa que aquela doutrina, que aquele tema, ele tem ligações sim com outros ramos do direito, mas consequentemente ela tem vida própria. Então a autonomia, meus caros doutores, é reconhecida pelo fato de possuir os seus próprios princípios. Esse é o ponto crucial. Então, o direito do trabalho tem os seus próprios princípios, mas você não tenha dúvida disso. Daqui a pouco, nós vamos estudar princípios do direito do trabalho. E você vai notar que nós temos uma autonomia totalmente o quê? Específica. Agora, o que é importante frisar sobre a autonomia? É exatamente, meu caro doutor, minha cara doutora, sobre a possibilidade que as partes têm de criar regras para si e automaticamente de seguir, ok, aquela regra.